Boa noite. Só esperar a Cris entrar aqui, ó. Ela já tá entrando. Ah, Oi, oi, Cris. Val. Tudo bem? Entrei, cheguei, tudo. Ah, Ah, e eu acho que aí? tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, tá bem bacana. Então vamos lá. Eu vou desativar os comentários, gente, só pra gente se concentrar na Ok. conversa e mais pro Hum, final a gente abre para vocês comentarem, pode ser? Então, boa noite. gostoso. Nós somos a Companhia Corpo Sena. Boa Estamos aqui em noite. espaços separados, né? A companhia foi fundada por mim e pela Cris em 2007 para pesquisar as possibilidades de relação entre dança e poesia. E desde então a gente atua nas fronteiras, investigando as fronteiras da dança, com o teatro, com a performance e também com a literatura. Quem quiser saber um pouco mais sobre a companhia pode acessar o portfólio na página ciacorpucena.wixsite.com ciacorpucena. Bem, estamos aqui reunidas hoje para confabular, Pois né, é, Cris? pois é. Chegamos para nossa live de confabulações antes do fim do mundo. Bem, a gente. Do que se trata, né? Esse encontro? A gente vem ao longo da quarentena, né? Que já passou de 40 há muito tempo, passou de 100, Uhum. criando estratégias, né? Para continuar criando, para continuar se encontrando, né? A gente estava finalizando a criação de um trabalho, ou na reta final, né? De um trabalho novo que um processo que teve que ser interrompido, embora a gente tenha ainda tentado trabalhar de forma remota. E a gente vem, então, conversando sobre diversos assuntos que dizem respeito à criação, né, nesse contexto, a, a como criar estratégias para se manter na presença, para se manter interessado em criar, né, ainda mais na distância, né? O nosso último encontro presencial foi no 12 de março, né, Cri? Sim. Num ensaio aberto no CRD, ensaio aberto do trabalho Ensaios para Clarice, que é criado a partir de três obras da Clarice Lispector. E, enfim, o processo foi interrompido no auge, né? Sim. E, Um momento que, enfim, foi o primeiro compartilhamento do trabalho, com muitas devolutivas muito interessantes. E aí, bem, vamos voltar para a sala e vamos. Bem, não vamos voltar para a sala, vai voltar todo mundo para casa. E desde então ali, né, acho que a Val já tinha colocado, né, a gente buscou algumas estratégias, né, vem buscando, vem conversando, vem vivendo cada dia da quarentena, né, do isolamento, né, que acho que isso é importante, né, vivendo cada dia enfim, um processo intenso, né, e tentando dialogar e trazer isso para nossa prática, para nossa reflexão, né? Acima de tudo, do que, como, o que e como continuar, né? e dentro disso a gente, enfim, isso tem se desdobrado em diversos assuntos Uhum, e que a gente decidiu abrir, né? Acho que é um momento bem complexo e a gente resolveu abrir um pouco essas conversas que podem interessar outras pessoas, uhum. né? E para isso a gente escolheu um procedimento, né, para mediar esses encontros e até para ajudar a recortar sobre o que a gente ia falar. Quando Uhum. a gente fala muitos assuntos, são muitos mesmo, né, Cris? Ou Então, como a gente briga, Deus e sua obra, Deus e sua né? obra e a saga do vaqueiro.
Mais ou menos isso. E a gente trabalha muito com procedimento, né? A ideia de procedimento permeia o nosso modo de criar, né? Então, a gente sempre cria procedimento diversos para trabalhar, né? O que a gente chama de procedimento? Todas as estratégias que movem um processo de criação. Pode ser uma instrução para improvisação, uma proposição de cena ou uma pergunta que se desdobre em um texto. Para a gente não tem muita. A gente chama tudo isso de procedimento. Então, a gente escolheu hoje um procedimento que até traz um pouco da memória da corpo cena, né? Que a gente vai trabalhar com papel. A gente trabalhou muito em uma época da companhia com papel em cena. Vou levantar aqui para vocês verem meus barquinhos. Ai, deixa eu ver se eu mostro o meu. Chururu, vou trazer a câmera. Deu para ver, deu nada. Aqui, os meus barquinhos velejando também. Sim! Sim, chegando. O que tem nesses barquinhos? Tem uma série de proposições que a gente vai sortear uma para outra, para a gente falar um pouco a partir deles. Né? A partir. Os temas podem dialogar ou não, né? O Barquinho tem uma história com um dos trabalhos que foi o Fui Educado pela Imaginação, que é um trabalho de 2012, que tinha bastante objeto de papel, era sobre as brincadeiras, né, que as crianças inventam, e algumas bem conhecidas, né, brincadeiras bem populares, e tinha um barquinho de papel em cena. Sim. Então vamos lá. Vamos lá. Quem quer começar? Você quer começar sorteando ou falando? Ai, meu Deus do céu. Aquela. Bem, posso começar falando. Vamos lá. Ai, tem que vai sortear o barquinho. Tcharam! É. Nossa, eu dobrei bem, tá? Vamos lá. Dobrei. Olha, a gente nunca mais esquece, né? Ficou bem dobradinho. Isolamento social e nutrição simbólica. Bem, vamos lá. Isolamento social e nutrição simbólica. Tem uma questão pra gente, né, que é sempre que a gente sempre volta e fala desse alimentar o universo simbólico, né? E esse alimentar, esse alimento, ele quando você está bem nutrido, né, e nesse sentido de, de estar acolhido, bem nutrido de experiências nesse universo simbólico, acho que você consegue ir seguindo, vivendo esse lugar desse isolamento. Ainda assim, com os seus altos e baixos, né? Tem uma questão, né, dessa nutrição que é igual um pouco quando você fala em alimento, né? O que a gente anda comendo, né? De, de orgânico, de saudável ou de não orgânico, mas o que a gente anda colocando na boca, né? Para dentro do corpo. Para mim é muito também o que a gente vai também colocando para dentro, né? Tem um lugar para mim nessa coisa do isolamento que tem uns momentos que dá vontade de se desconectar de todas as notícias possíveis, porque isso também é material simbólico, né? Até às vezes, e também me vem uma culpa nisso, tipo, nossa, mas você vai se alienar de todo mundo, as notícias estão aí, você. Mas às vezes é um momento de dar um detox, uma desintoxicação, igual se fala muito nos processos alimentícios, de buscar uma alimentação natural, de uma alimentação saudável, mas também tem a ver com isso, porque quando é que a gente se desintoxica um tanto desse bombardeio e passa a se alimentar, a se nutrir de outras coisas. E o isolamento, nas condições em que estamos vivendo, assim, para mim, principalmente, tem um momento que, assim, eu preciso dar um desligue de tudo e poder ir lá ler contos.
poder ir ver, ler outras coisas, poder ver outras coisas, conversar até outros assuntos, sabe? Para que esse meu simbólico se nutra de outras coisas, inclusive essa pequenos modos até de ritualizar coisas que a gente não pode mais ritualizar por questões ligadas a é, não poder aglomerar pessoas, porque eu sou da religião do tambor de Minas. Desde quando se instaurou a quarentena, a gente não tem feito os rituais, né? Porque é impossível, né? Dentro de todas as questões sanitárias. E isso faz falta, poder estar, né, naquele lugar, naquele território, com as pessoas, cantando, tocando. Eu tenho que adaptar para a minha realidade no meu isolamento, né? Sim, para me nutrir, para eu não enlouquecer. Que a verdade é uma só, para a gente não surtar. Tem que ler coisas, ver coisas, com outras conversas. Mas eu me pego, por exemplo, às vezes no isolamento do começo ou nos meios, né? Porque a gente já está passando várias ondas e fases. Que que se eu fico 3 dias vendo muita notícia, eu tenho uma baixa de energia, uma baixa da minha frequência, uma baixa no meu estado de ser, que é bem Hum. complicado. Enfim, a gente é muito, né, nutrição simbólica. É como é igual esse cultivo da agricultura da comida, né? Eu viajando um pouco, mas quando eu vejo assim, toneladas e toneladas de alimentos que são cultivados de um modo saudável, orgânico, você fala, poxa vida, eu vou comer algo que não tá com esse agrotóxico, com esse lugar dessa destruição. É um pouco também que a gente põe para o nosso subjetivo, né? Alimenta ele. E isso não quer dizer se isolar, se distanciar de saber do que está acontecendo nos contextos, mas é que tem uns momentos que tem que fazer um detox. Eu me identifico um pouco com esse lugar de ter umas pausas Hum, de acesso mesmo, sabe? hum, Eu também sinto que isso dá uma intoxicada, assim. Agora, essa ideia da nutrição, né, no isolamento, eu não gosto muito de usar essa palavra oportunidade para o momento que a gente está vivendo, uhum, porque eu acho que pode desembocar em várias questões, mas também em alguns momentos ao longo desse isolamento nos proporcionou tempo, né, para algumas coisas, para assistir algumas coisas, para ler, né, para ver aquela série que estava lá esperando hum, eternamente, né? Então, assim, eu acho que isso também, isso é e foi, né? E ainda é uma estratégia de sobrevivência dentro desse caos, né? Mas em momentos, somente em momentos mais de baixa, eu me pergunto se dá conta a longo prazo, né? Porque é isso, a falta do afeto, né? Dos encontros, do abraço, da dança, né? Que é muito diferente você se propor a um procedimento de dança dentro de um apartamento, né? No meu caso, do que se encontrar numa sala, né? Numa sala de dança, né? A gente trabalha muito com sensibilização, com toque, então eu sinto muita falta dessa parte também, né? Fico me perguntando até que ponto o isolamento dá conta, né? Até quando a gente tem estratégia, né? Porque mesmo o tempo dentro do isolamento, a gente acaba se nutrindo muito ainda no universo virtual, né? A tela, a tela, a hum, tela, hum. que é diferente de ver um espetáculo presencial, por exemplo. Muito diferente, né? Enfim, muitas camadas aí desse barquinho. Né? Ai, ai.
Você está me ouvindo bem, Val? Tô. A Ah, minha imagem tela tá parecendo travou, assim, né? Ah, tudo bem. mas tô te ouvindo. Ah, beleza, vamos seguindo. Vou tirar o seu barquinho, então. Tchararã. Valquíria, seu barquinho, corpos em luto, corpos em luta. Uau. É, São duas imagens muito. Enfim, acho que são duas imagens muito fortes desse momento que a gente está vivendo, né? Eu acho que a gente tem muitos corpos em luta, né? Em luta pela vida, né? É, em luta pela sobrevivência também, porque não só quem tá doente, mas também quem está em situações bem precárias por causa dessa situação, e é muita gente, né? E muita gente em luto, né? Mais de 100 mil mortos, gente, é um número assim que era para a gente estar construindo formas de simbolizar esse luto coletivo, né? É um luto de todos nós, né? Eu acho que todo mundo, mesmo quem tem a sorte de não ter perdido ninguém tão próximo nesse momento, né? Porque os números são tão altos que a gente sabe que muita gente perdeu, uhum. né? E quem não perdeu para a Covid, perdeu para outras doenças que não puderam simbolizar devidamente por causa da pandemia. E eu sinto que eu tenho uma sensação de luto de muitas coisas nesse momento, né? Eu acho que uma das coisas mais fortes nesse período para mim foi o dia que a gente conversando, eu verbalizei, né, que eu não sentia vontade de dançar, de me mover ali por uns dias, né? Que a gente chegou nesse lugar do luto e eu acho que eu fiquei com essa imagem do corpo em luto como algo muito forte aí nesse processo, assim. Porque, como você disse um pouco antes, essa coisa da notícia, né? Porque a gente tem visto muita coisa morrer, né? Então, tem a pandemia, tem, tem uma crise política que mata alguma coisa importante a cada dia, que mata um projeto, que mata uma instituição que a gente às vezes acha que é sólida, né? Que mata a esperança, né? Porque a gente vê nesse momento, né, a precariedade que as pessoas têm vivido, a gente imaginar que tem gente morrendo de frio, né, nas ruas de São Paulo, numa semana como esta. Enfim, eu acho que tem muitas coisas para a gente lutar e também para a gente viver o luto nesse momento. São imagens bem, bem fortes, né, que está acontecendo ao mesmo tempo, né? E eu sinto é, as duas coisas no meu corpo, né? Mesmo estando numa condição privilegiada de ter uma casa, de ter comida, né, de ter um conforto neste momento e de ter as pessoas que eu amo protegidas, né, da pandemia, de uma certa forma. Mas eu acho que é uma luta todo dia para, sabe, para sustentar o isolamento, para sustentar a ansiedade, né, do que vem pela frente, né, e pensar que todas essas mortes, elas são
perdas coletivas, né? E não a capacidade mesmo, eu fico pensando na capacidade de se tocar, de ser tocado por isso, sabe? Que, que a gente não, eu não vejo, pelo menos em quem deveria estar vendo de uma forma coletiva, como uma questão Uhum. coletiva. Eu acho que é isso, basicamente, por hora, dessa questão aqui que daria para a gente fazer a live só sobre esse assunto. Nossa, eu também compartilho, né, esse luto, né? Eu, horas que eu me perguntei, mas eu vou dançar o quê? Se perguntar o que eu vou dançar, né? Para que serve essa dança? Né? Me pergunto isso, me inquieta isso e vejo, né? E a gente vê agora muito só pela nesse modo online, né? Outros corpos dançando e muito potente umas coisas, fala, nossa, que bonito também de ver que né, ver que pulsa ainda a alegria, mas ao mesmo tempo eu me sinto em estado de luto, enlutada. E por isso, por algo coletivo que não é, que a gente não é amparada, né? Uma grande sensação de desamparo, né? Desamparo pelo poder público que deveria estar, né, nesse lugar, nessa frente do acolhimento, né? Mas é um desamparo generalizado, né? É, é isso, por enquanto. Então, posso tirar outro? Pode. Ai, ai. Hum. O que será que tem aqui? Ai, Ai, meu Deus. devia ter treinado, abriu o aviãozinho. Transversalidades. No... Uau. Gente, esse barquinho não podia ser mais complexo, né? Transversalidades. Olha, vamos começar por essa ideia de transversalidade, um pouco também pela corpucena. Começar por aqui, que esse lugar de, de trans, de, de se propor a não fazer trabalhos nomeados num único território. Então, ele está entre o teatro, entre a dança, entre a poesia, a música e também transversal naquilo que vai se recortando em agregar textos de pensadores, pensadoras, né, para o trabalho. E, e eu gosto muito dessa ideia trans, né, disso que se que não está fechado num único território, né? Numa única caixinha, né? Ele transborda, né? Me traz muito esse lugar de transbordamento, de atravessamento, ou de teias que vão se, se ramificando, se espalhando, se bordando com outros lugares. Então tem esse lugar, é uma palavrona grande, né? Que cabe muita coisa nela, né? Acho que é uma palavra bem generosa nesse sentido. E, e provavelmente e tem a ver também com toda essa multiplicidade aqui nesse nosso país, nos nossos fenômenos, nas nossas produções artísticas nossas e no nosso país também, né? Esse lugar dessa transversalidade, desse diálogo amplo, né, de fronteiras que mais se borram. É por aí. Eu não sei se eu respondi. Eu acho que sim. Eu acho que dentro do contexto da corpucena, né, que você traz, Uhum. mas me remete muito também, né, Cris, esse interesse que a gente também sempre transborda, para além de muitos interesses poéticos, né? Eu gosto muito dessa palavra poética, porque
ela já É, implica a ética, né, do jogo, né? Então, a gente pensar um tema e pensar também na equipe, nos recursos, no espaço, na relação com o contexto, né? Dramaturgia é contexto, né? Então a gente tem esse interesse pela dramaturgia, né? Mas dramaturgia é contexto. E aí trazendo para o momento atual, não dá para a gente criar sem pensar no que a gente está vivendo agora, né? Então a gente, né, nós estávamos caminhando por um território com ensaios para Clarice, por exemplo, e a gente entender e a gente hoje vê outras possibilidades, né? Não tem muito como não ler o que a gente estava construindo com os olhos do isolamento, né? Depois de 100 dias trancado em casa, que corpo é esse que vai dialogar com esse trabalho, né? E que a gente ainda não sabe por quantos dias ficaremos, né? Então, até que possamos ensaiar, até que possamos seguir com o trabalho, rever, né? Porque não é nem continuar de onde parou, é rever, né? É encontrar o material e ver o que ainda faz sentido e para onde vai. Enfim, eu acho que esse contexto, engraçado, me lembrou também, de fato, é uma palavra muito interessante que transborda muitas possibilidades, né? uhum, Me lembrou aqui as discussões, um pouco as discussões estéticas em relação aos aplicativos, às lives, as sim, questões sobre criar para essas linguagens, né, digitais e tal. E eu sempre me pergunto como fazer isso, né, de uma forma realmente democrática, né, inclusiva. Por exemplo, eu estou te vendo agora, faz mais ou menos uns 10 minutos que a gente está conversando com a sua imagem parada, né? Como é que seria isso, uma apresentação em tempo real, no movimento, pois né? é. Como é que se dá esse diálogo se as internets não são as mesmas, né? E isso é uma questão séria, assim, dentro dos bairros, né? É importante dizer para as pessoas, né, que eu estou em São Paulo, você está em São Bernardo, mas mesmo dentro de São Paulo, que é uma cidade muito grande, a gente tem diferenças de acesso nos bairros, né? Se a gente Sim. pensar em termos de Brasil, isso fica absolutamente gritante, né? Então, como é que a gente discute estética sem pensar outras questões que atravessam isso, né? Que atravessam o acesso, né? Enfim, a qualidade de serviço, porque nem sempre é uma questão só de poder pagar por aquilo, porque se você puder pagar, mas você estiver num bairro que não tem ligação para Você não ter, vai. É. Uhum. né? Então me atravessou de coisas desse tipo, assim. Como a gente fala de estética nesse contexto? Eu fiz um curso em maio pela Escola de Teatro do Mato Grosso, né? A MT Escola de Teatro, em maio. E tinha alunos de vários lugares do Brasil, muitas cidades do Nordeste, principalmente. E assim, era constrangedor ver os colegas caindo e voltando 20 minutos depois, ou toda hora desligando a câmera para ficar com acesso com uma internet um pouco melhor. É constrangedor. É constrangedor, porque, gente, pleno século XXI, né, assim, enfim, a gente imaginar que, assim, é tanto desejo pelo lucro, né, por que que não, sabe? Porque não tem em todos os lugares, porque não, enfim, e a gente podia desdobrar esse assunto também num, Né? num assunto só, né? Aposto que seus alunos, você tem dado aula online, né? Que não é uma experiência que eu tenho Sim.
tido? Assim, seus alunos todos têm o mesmo acesso, por Não exemplo? é igual, né? Não é igual. E eu dando aula de dança, eu tenho aluno que precisa manter a câmera fechada para poder chegar, senão não dá certo, né? Que tem dificuldade. Aí eu, gente, abre a câmera. Então, professora, se eu abrir, começa a travar. É bem complicado, né? Isso. E o modo também como a gente rapidamente adensou a esse tipo de práticas, né? Muito rápido a gente aderiu a isso enfim, acho que os desdobramentos mais à frente a gente vai ter, né, que conversar, começar a conversar um pouco sobre isso, né? O que a gente está fazendo? Por enquanto é ensino emergencial, mas tem muito a discutir ainda deste emergencial. Uhum. Uhum. Eu vou tirar o seu barquinho agora. Eita, Tchararã. Vamos aqui. Valquíria, discursos, oi, discursos, discursos. discursos. Bem, essa palavra tem sido É, tema, né, de muitas discussões nossas, né? sim. A gente vem há já alguns anos trabalhando com a palavra na dança, né? E experimentando essa relação com o texto, né? Para além da sua semântica, não como uma busca de uma transposição da palavra para a cena, mas como uma investigação da palavra como movimento, né? Da voz como movimento, da textura das palavras, né? De um desdobramento de significados para além do seu significado semântico. Mas investigando mesmo a sonoridade das palavras, a musicalidade, o movimento das palavras, né? E o quanto isso pode modificar o movimento, né? O corpo, os estados corporais e tal. E a gente vem aí a gente tem chegado, né, num lugar que não é mais a palavra, e sim os discursos, né? Os gestos, as palavras, né? E as imagens como discurso, né? Então a gente está nesse mundo dos discursos, né? A gente tem falado muito sobre isso como um tema de interesse na pesquisa da Corpucena e também, como falávamos, né? É um tema que também é atravessado por temas transversais, né? A gente, assim, eu vejo como urgente a gente poder falar disso em todos os lugares, né? Essa consciência de que tudo é discurso, que nós estamos expostos, todos nós, aos discursos o tempo inteiro. O discurso das imagens, né, os gestos, tudo como discurso. Eu acho que essa consciência, ela também, ela é uma consciência política, né? Uhum. Talvez em primeiro lugar, e isso talvez, né, fazendo uma ligação transversal aqui, a questão das fake news, por exemplo, né, que cria discurso. A gente tem fábrica de criação de discurso nesse momento, né? Então, às vezes eu fico me perguntando, eu tenho um interesse particular pela dramaturgia, né? E eu fico me perguntando onde é que a gente vai parar, como é que a gente dá conta, né? Com tantas dramaturgias nos atravessando o tempo todo, né? E como é que a gente vai dar conta também de todo esse material que a gente está gerando nas redes, né? Que gera discurso o tempo inteiro, né? Sobre tudo, né? Por exemplo, a gente optou por fazer uma live sobre confabulações diversas. Os temas acabam sendo próximos, né? E tendo a ver com esse contexto, mas
era tanta coisa que a gente estava falando ao mesmo tempo, né, que a gente queria abrir, que até para ajudar a recortar mesmo, né? Fazer o recorte, Hum. Sim, né? E né, de é, uma é, linha. então aí os discursos eles estão produzindo e eu acho existe já uma preocupação em, eu acho que desde sempre, né? Posso estar em performar muitas coisas, né? Quando eu vejo esse desgoverno e todas essas ações que vão acontecendo, algumas atitudes, fala, gente, não, isso não é real, isso metodicamente organizado para performar situações fora da casinha, sabe? E isso gera uma série também de cada momento que sai uma coisa que você fala, gente, parece que tirou de uma peça do Ionesco ali, né? Só que mais apimentada, acalorada, mais, né, para nosso contexto, né? Com as nossas questões por aqui. E, né, gera uma produção de discurso de análises políticas, porque as pessoas veem aquilo, ficam tão absurdas. Existe desde aí vem análises, textos para tentar entender, analisar o cenário político e analisar tudo aquilo. E, e quando você olha, você fala assim, gente, mas se a gente parar única e exclusivamente não, a gente parar para olhar um pouco, para ler essa imagem que está se organizando ali, para ler esses corpos, tem outras camadas. E do que é importante, sim, a análise escrita, tudo, mas assim, esses corpos estão encenando. E é triste falar, né? Porque a encenação é a nossa área, é a nossa Exatamente. área. Mas eles estão Exato. ali performando, estão performando coisas. Não, aquilo não é eu não consigo conceber que tenha esse tipo de ação. E é tão interessante o modo como os memes se proliferam tão rapidamente como uma reação a qualquer ação empreendida, encenada no Palácio do Planalto. Aí se fica, bom, será que a gente ainda não sacou isso? O que falta? Quando é que a gente vai dar esse gatilho de gente? Para tudo. Ou, beleza, não vai ter a grande revolução. Então, gente, para tudo. Qual que é a nossa estratégia agora? Exatamente. Porque Exatamente. se eu tô olhando um meme, o meme já é uma produção em cima daquilo que para mim, né, o cara já tudo isso já é um meme por si só, mas ela é uma produção em cima daquilo. E tem gente que busca recortes em novelas antigas, em figuras que estão no nosso imaginário popular brasileiro e fazem os comparativos imageticamente. Você fala, gente, quando que a gente vai ter, né? São dramaturgias, né, Cris? Feitas para essa linguagem. Feita para essa linguagem do vídeo, né, da Uhum. rede, né, essas microdramaturgias, assim. Mas é isso, como é que a gente vai lidar? Porque o sistema, né, o capital já se apropriou dessas linguagens, dessas estratégias há muito tempo, né? As estratégias da arte, isso não é novo, né? Uhum. Hitler fez isso. Isso não é novo, se apropriar de linguagens que, né, das artes, e descontextualizar, né, ou recontextualizar, que seja. Então, o que que a gente, como é que a gente se protege ou cria outras estratégias para, porque só que isso ainda não é lido em massa, né? É. Que acho que Uhum. essa consciência dos discursos, a gente ainda tem muita defasagem de educação para que isso seja lido em massa, Uhum. né?
o que é discurso criado, né, como você disse, das Sim. performatividades, né, e o que é sem querer, né, porque, por exemplo, Sim. eu me lembrei do absurdo essa semana, porque, gente, eu chorei de rir, porque eu não tinha outra alternativa senão aproveitar de ter uma catarse, que foi a cena do senhor Bolsonaro carregando o anão, pensando que fosse uma criança, né? Assim, é, Gente. é trágico, né? Na hora eu confesso que eu ri assim, mas de chorar. Mas é trágico. Quando a gente para ler mesmo aquilo enquanto discurso, Sim. primeiro assim, o que, que faz ele pensar que ele pode simplesmente pegar uma criança qualquer que É, está presente e usar essa criança, né? sim. Usar. Porque é um uso. É você pegar uma criança e usar, sem pedir licença, né? Ele não teria pagado esse mico entre os milhões que ele paga todos os momentos da existência dele, porque o nascimento dele já é um mico, se ele. Mas porque ele acha que ele pode usar um corpo, né? Que ele pode, se Pode, fosse né? uma criança. Ele pediu licença, né? Ele Nossa, simplesmente pegou no criação. colo, né? Então, tudo bem que uma criança não deveria estar num lugar tão hostil, mas não é a realidade que a gente vive, né? Sim. Tantas crianças estão em lugares muito tão hostis o tempo inteiro, infelizmente. Mas assim, ele é um uso mesmo, né, da imagem. Eu posso me Sim. apropriar, Dessa né, imagem, fazer uma foto, né? de uma criança, de É. um corpo, de uma pessoa, né? E isso me remete também essa como é que a sociedade trata as crianças, né? As mulheres, as Sim. crianças, os velhos, né? Como é que então um homem branco pode chegar e pegar no colo, porque estava no caminho, né? Afinal de contas, ele pode fazer o que ele quiser, né? Isso para mim traz esse discurso, né? Com muita, né? Passado a catarse, né? Porque a gente ri que é tanta imbecilidade, mas depois analisando o discurso que ele que ele faz aparecer ali nessa ação, você fala, gente, é um uso, né? É um É, uso. enfim. Enfim, discurso é um tema. Só o caso do anão já dá, olha, É, já já dá uma dá. série. Não, os historiadores, as historiadoras, os historiadores, todo mundo daqui a 100 anos que estiver estudando, né, vai olhar e falar, não é, é possível, foi possível, né? Vai ter assunto. Exatamente. Eu queria, Cris, eu não É, sei se a gente tem poucos minutos, é isso mesmo? A gente dá tem para poucos minutos ainda. Se abrir para pergunta, se tem alguém com algum se abrir aqui comentário. comentar, tem uns comentários aqui, a Nicole Blá, um Sim. beijo, Nicole. Eu Ah, tenho feito essa reflexão também sobre os discursos, massa. E a maravilhosa da Mônica Augusto chamando a gente de deusas. Obrigada, menina. maravilhosa, obrigada. Ah, não sei se a gente então abre aqui, libera os para ver se alguém Os quer fazer comentários? algum comentário Acho que ou se a sim, gente tira não. mais um barquinho. Tem quanto tempo? A gente tem. Acho que 5 minutos. Meu Deus! Eu acho que são os É, comentários para a gente não se atropelar. é a saga do vaqueiro mesmo, que a gente fala Nossa! que tudo. Vai ficar barquinho para a próxima live. O Cláudio tá falando para você sair e Como voltar para ver se volta a sua imagem. Olha, gente, TI em tempo é real. tudo? Quer Eu tentar, saio. Cris? Vou tentar rapidinho, né, para não perder o tempo. Eu fecho aqui e volto. Isso.
Ué, cadê a Cris? Volta. Volta, Cris. Ai, gente, vamos ver se vai dar certo, né? Só falta ela não voltar para a gente fazer as considerações finais de hoje, porque nós vamos fazer outros encontros como este. A ideia é a gente trabalhando com esses temas, né? Com essas questões que têm nos atravessado nesses tempos e a gente poder é... eu tive que ativar. Então, ativei aqui os comentários. Quem quiser fazer uma pergunta ou um comentário em tempo Cheguei, real. Ei, Cris, ai que bom! cheguei. Nossa. Então, É, Cris. eu tive que ativar os comentários para você voltar, para conseguir ver a sua Isso. mensagem de Ai, que bom. retorno. E não sei se você chegou a ouvir, já falei aqui que a gente vai fazer outros encontros como esse. A Sim, ideia é da sim. gente Ficou se assunto ainda, encontrar gente. aí a cada, sei lá, 15 dias. E Uhum, seguir com os procedimentos, com os jogos, né? Trazendo um sim. pouco uma forma da gente ir pensando junto, né? Fazendo uma cartografia dessas questões aí. Uhum. Talvez alguns temas voltem, né? E se desdobrem. Se as meninas ainda tiverem por aí, quiserem comentar mais alguma coisa ou perguntar. Então, não sei, você quer fazer alguma consideração final aí, Cris? Bem, gente, confabular, ele é uma palavra muito bonita também, né? Que permite muita coisa, né? Ela é, assim como transversalidade, é uma palavra dessas muito generosas, né? Que possibilitam a gente. E estamos começando, estamos chegando. Acho que não dá para confabular em um único dia. É preciso mais encontros e construindo. Ficou barquinho. A gente achou que, né? Iria tudo, ficou barquinho ainda para começar aqui, olha, para entender, ainda tem assunto. Nós não fomos nem na metade, na verdade. Nós tínhamos Pois 14 barquinhos entre foram, os meus. Estávamos com 7 cada uma, nós abrimos 4, né? sim, ainda tem barquinho. É isso, faremos mais. Então, acho Faremos, vai que ser. acho que daqui a 15 a gente tá de volta, né? Quem não Isso. curtiu a página da Corpo Sena, aproveita para curtir, Tem nossa para fanpage. seguir e saber Isso. aí das atividades, né? Visite o nosso site, lá tem o portfólio dos trabalhos. É, Congelei de novo, olha só. olha só, ai, vai ter que testar, mas você ouve ainda, Cri? Ouço muito bem. É a imagem minha mesmo que travou. Às vezes tem que ver se quando a gente consulta o nosso TI. Isso. Então, visitem a página da Corpucena, é ciacorpucena.wixsite.com/ciacorpucena. Para quem chegou agora, a gente vai Fanpage. deixar disponível no IGTV por 24 horas, Isso. né? E E é depois isso, essa mas a gente live tem. se autodestruirá, igual a nossa confabulação. Então, gente, 24 Exato. horas. Ela se Sabe que autodestruirá, eu gosto desse procedimento de né? se autodestruir. Ela se. É. Acho uma coisa interessante para acontecer, até para a gente não ficar gerando um monte de conteúdo na internet que, né, a gente
não sabe para onde vai depois, né? Pois é. Acho que isso já seria um tema aí. Acho que ele estava um pouco nos barquinhos, mas ainda Tava, não chegou. vai vir na próxima. Então, gente, obrigada. Não esqueçam de seguir a Obrigadão, página, que pessoas. lá vocês têm informação. A gente tem também uma página no Facebook e o canal no YouTube. Lá tem outros vídeos, né, Dos de trabalhos. trabalhos. Tem um documentário sobre os 10 anos da companhia. Enfim, tem sobre os processos Sim. atuais e futuros. Uhum. Então, muito obrigada. Obrigada. E venham confabular com a gente daqui a uns dias, a gente está de volta. Tá certo. Obrigada, Beijo, Cris. pessoas. Obrigada, Val. Obrigada, Simbora. tô com saudade. Ai, gente, que vontade de poder fazer as coisas presencial, né? Saudade Saudade, dos nossos cafés, dos nossos né? ensaios, de Olá no poder Tap. chegar e falar, "Ai, solta a minha escápula que tá torta. Ai, a Ai, minha gente, bacia precisa ser organizada. até quando? Até quando? Até quando?